Começa agora o Iluminar. Nós estamos no ar com o programa Iluminar, que é uma produção conjunta da nossa casa, Comunhão Espírita de Brasília, e a Federação Espírita Brasileira. Um prazer estar com vocês nesta segunda-feira, dia 6 de junho. É a primeira, né? Segunda-feira, a primeira segunda-feira de junho. Gilda, Oda, sejam muito bem-vindas. E nós estamos aqui para falar sobre compreensão. Difícil, fácil. O que vocês acham? Difícil e fácil. Porque envolve muita coisa, né? Compreensão, né? Joana fala que a base dos relacionamentos é a compreensão. Então, a partir disso, a gente pode até achar meio difícil, né? Olhando no detalhe, na simplicidade mesmo da mensagem de Jesus, não é difícil, não. A gente pode conversar um pouquinho mais, né? Pode, vai conversar. E olha só, a filosofia da compreensão de Joana de Ângeles. No transcurso de um dia, não faltam motivos para revides, agressões e quedas morais. Uma pessoa desatenta choca-se contigo e não se desculpa. Outra irreverente diz-te texto e segue sorrindo. Mas alguém em equilíbrio não oculta a animosidade que lhe inspiras. Outra em mais de que quem sabes que te censura e mentindo contra ti acusa-te levianamente. Tens vontade de reagir. Também sou humano, costumas pensar. Somente que reações semelhantes àquelas não resolvem o problema. Deves nivelar-te as pessoas pelas suas conquistas e títulos de enobrecimento, numa linha superior e não pela da mesquinhez. Ninguém passa na terra sem provar a taça da incompreensão. Se eu estivesse na minha terra, eu já diria, bah. Cada qual julga os outros pelos próprios critérios, mediante a sua forma de ser, como é natural. O que se não possui é desconhecido, portanto, difícil de identificar-se noutrem. E ela continua dizendo, não é necessário que te despersonalizes, evitando apresentar-te conforme és. Mas como tu falaste, seguindo o exemplo de Jesus. Primeiro, assim, que a gente vê? Que a questão da compreensão, ela passa por dois pilares assim, importantes, né? Ele envolve a capacidade intelectual e o conhecimento espiritual. Então, assim, não basta só ter um desses pilares. Talvez até se tiver o conhecimento espiritual, a gente já envolveu o conhecimento intelectual. Mas o conhecimento intelectual é o saber. Mas saber não basta, você precisa entender daquela coisa. Então, assim, Jesus era um mestre nesse sentido, tanto no dizer quanto no proceder, de colocar as coisas e dizer o significado delas. Eu acho que a questão da compreensão, ela passa justamente por aí, você saber o significado das coisas, porque, vamos colocar um exemplo, basta a gente saber sobre espiritismo, as bases do espiritismo, saber que o espiritismo está calçado em 3 pilares, filosofia, religião, ciência, mas aí você tem que se perguntar, mas qual é o significado disso, né? O que isso pode contribuir e ser útil para a nossa evolução. Então, assim, a compreensão, ela passa necessariamente por esses 2 pilares. E eu entendo que Jesus, ele aplicava os 2 pilares. Tanto tinha o conhecimento, quanto ele tinha a base espiritual para poder aplicar os ensinamentos dele. Então, eu acho que é mais ou menos aí, né, Oda? É assim, e Joana de Ângeles diz ainda, a filosofia da compreensão, ela coloca a solidariedade, né? Então, dentro disso que você colocou, Gilda, de que ao mesmo tempo que é difícil a gente, né, viver a compreensão, é também fácil se a gente for pensar por esse lado, né, tendo Cristo como exemplo, de fato a gente vê que sendo solidário, você já, de alguma forma, você já está exercendo a compreensão. Porque compreender é, de certo modo, até você aceitar o outro com as deficiências, né, com todas as peculiaridades que o outro tem. E mesmo assim, diante desses defeitos, você conseguir continuar amando e ajudando de acordo com a necessidade desse outro, né? Então, compreensão parte muito daí, desse amor ao próximo. Olha só o que Emmanuel diz. Na vida não basta saber, é imprescindível compreender. Os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para grande e abençoada compreensão. E aí
Seria a compreensão, a capacidade de entender o significado do que acontece na nossa vida, no dia a dia? Eu acho que é isso mesmo. Porque assim, se a gente não faz esse exercício, a gente fica com dificuldade até de compreender, de entender, de vivenciar, melhor dizendo, as nossas dificuldades. Porque se você não entende, né, o que aquilo significa, você pode partir para outra via da revolta, né, pela insatisfação com a vida, sentimentos negativos, de menos-valia, de incapacidade. Então, quando a gente compreende, dizer as nossas dificuldades, sem julgamentos também. A Oda falou da questão da fraternidade, de ter as pessoas, respeitá-las tais quais elas são, mas isso tem que ser um âmbito bem amplo mesmo. A gente tem que exercer essa compreensão conosco, com os outros e conosco também. E aí a questão do julgamento, ela entra muito nesse jogo meio pernicioso quando a gente não compreende. Porque quando a gente julga, a gente já não está compreendendo, a gente já não está aceitando nenhuma dessas vertentes, aceitar a si e ao outro, né? Uhum. Então, Emmanuel tem muita razão, né, nessa colocação mesmo, em relação à compreensão, né? E Joana diz também o seguinte, que aquelas pessoas que são muito exigentes e que gostam de esclarecer tudo, de resolver todas as situações, essas pessoas, elas acabam padecendo de distúrbios emocionais. Justamente, né, essa colocação que a Gilda acabou de fazer. Porque ela não compreende, então ela não aceita. Se ela não aceita, ela passa a sofrer com a situação em que ela está envolvida, né? E aí, a Joana pergunta, será que esses perturbadores insolentes do caminho merecem que te desarmonizes dessa forma? Porque quando a gente não compreende uma situação e entra naquela fase de rejeitar, de negar, né, de se sentir totalmente perdido dentro daquele momento, entra em desarmonia. E essa desarmonia provoca, inclusive, distúrbios no corpo físico, né? Não só no espírito, mas também no corpo físico. E é interessante porque quando ela coloca isso, ela vem a receita, né, para a situação. Segue em paz durante o teu dia e arrima-te na filosofia da compreensão, ajudando com solidariedade aqueles que estão contra ti, né? Que foi o texto que a Ana fez a abertura. Colocou, né? Exatamente. Mas eu vejo assim que a gente só consegue exercer essa solidariedade dentro de uma visão mais ampla sobre o outro mesmo. Porque a gente não conseguiria, eu penso, ser solidário com alguém, por exemplo, que te magoa, que te faz alguma coisa negativa, te prejudica, né? Como que a gente vai exercer essa solidariedade? Exercer solidariedade com quem te prejudica. Como que é isso, né? Obrigada. Se a gente não aprofunda essa questão, né? Como que a gente vai seguir essa premissa de Joana? Que é realmente, a gente percebe, né? Que a Joana, ela faz toda uma trilha ali para que a gente possa chegar até essa compreensão. Mas na prática mesmo, que nos falta muito, porque quando ela fala que a compreensão abre o leque da fraternidade, significa que a não fraternidade é porque a gente não está exercendo essa compreensão. Ou seja, a gente está exercendo muitas atitudes que pode gerar até a própria violência, porque quando a gente não aceita, né, essas situações, você se sente incompreendido, você se sente dilapidado nos seus sentimentos, né, naquilo que você não é reconhecido, e você começa a reagir. Então, assim, como que a gente faz para exercer essa fraternidade, né, a partir da compreensão? Então, aí que a gente volta lá no início da nossa conversa. A compreensão, ela precisa a gente primeiro entender, primeiro se colocar, tentar entender o pensamento do outro. Né, o porquê que aquilo está acontecendo, tentar entender, né? Lógico que a gente, como você falou, né, Oda, todo mundo, não é aquilo da gente ter resposta para tudo, saber tudo, sabe tudo, né? Sobre tudo, né? Joana fala que o mundo está repleto de pessoas surdas que conversam e de convivências mudas que se expressam. Que se expressam, exatamente. Então, assim, é um exercício assim que a gente precisa um pouco aprofundar, porque essa capacidade de você olhar para uma pessoa que te prejudicou e fazer aquela reflexão, né? Entrar no pensamento dela para entender o porquê ela está fazendo aquilo, é um exercício bem interessante, né? Que a gente é convidado todos os dias a realizar. Dentro dessa questão da solidariedade, né? Se a gente de fato se coloca no lugar do outro e tenta compreender, né? Não é resolver, mas é tentar compreender as razões que essa pessoa
teve para agir naquele momento daquela forma. Então, acho que a solidariedade também já parte de um gesto que, na prática, é complicado, mas que também é simples para se exercer, que é essa solidariedade, né? Mas aí tem aquela outra questão, que nós devemos nos preocupar com aquilo que nós fazemos em direção ao outro. E que Chico Xavier dizia que não há ofensa quando não há ofendido. E aí nós caímos lá no Evangelho. Perdoar 70 vezes 7. E aí nós caímos na filosofia da compreensão. Perceba, como tu mesmo falaste, que é profundo, porque você precisa se conhecer muito, né? Emmanuel até traz uma figura da compreensão que para cada letra ele coloca no cérebro humano um significado. O ser de coração, ele diz que nós temos que trazer o coração para o nosso cérebro, para a razão. Aquebrantar o orgulho, que é o O de compreensão. Ele fala na esperança, ele fala na gratidão. Então, é um exercício contínuo de autoconhecimento e de não querer conhecer o outro, mas se preocupar com aquilo que nós estamos fazendo para o outro em determinados momentos. Ana, e lembrei agora de outra coisa. bem forte, né? Bem punk, né? Porque assim, como você fala assim, a gente não se preocupar nesse sentido, nessa dimensão com o outro. Joana fala da questão do estereótipo, né? Que é uma coisa que a gente pode começar, talvez, por aí, com a questão de não estereotipar. Quando a gente fala, né, que como fazer para compreender as ofensas do outro, ser solidário com o outro que te ofende, né? O que a Joana sugere, que se a gente fizer um exercício de não estereotipar o outro, a gente já começa um caminho, porque assim, como eu estava falando ainda há pouco, em off, todos os dias a gente tem a oportunidade de se transformar. Ninguém é o mesmo todos os dias, né? Então, a gente tem que pensar sempre que as pessoas estão em constante transformação. Aquele que te ofendeu ontem, ele pode ser o teu benfeitor de amanhã. E se a gente der um dado espaço de tempo em relação a algumas relações, a gente pode descobrir isso. Eu acho que isso já é um bom começo, porque senão a gente vai começar a colecionar mágoas, né? Colecionar pequenas coisinhas que as pessoas nos fizeram. E aí a gente pode trazer assim, uma certa amargura das nossas relações e passar, de repente, a não mais nem se mostrar para o outro, né? Não permitindo que o nosso ego se expresse para ele poder ser trabalhado nas suas imperfeições, quanto também a gente não permite que o outro se expresse. Então fica um jogo meio obscuro entre as duas partes, né? E a ideia não é essa. Jesus mesmo convidava os próprios apóstolos, né, a se abrirem nas suas angústias, né, nos diálogos que eles tinham, lá na casa do caminho, na casa dos pescadores à noite, como a gente estava falando, e ele incentivava que as pessoas, que eles se abrissem nas suas angústias, e eles eram muito sinceros, né? Eles diziam mesmo o que eles estavam sentindo em relação a tudo aquilo que inclusive contrariavam o que o próprio mestre colocava ali como a boa prática, né, o bom proceder. Então, acho que a ideia é essa da gente procurar adotar procedimentos para que tanto quanto o outro se abra, quanto a nós mesmos, logicamente guardando as reservas, que a gente não vai sair se abrindo e nosso sentimento para todo mundo. A gente está falando das relações ali mesmo, em pessoas que a gente se vincula, né? Então, a gente começar a dar talvez o primeiro passo e se abrir um pouquinho, né, para desarmar as situações, para que a gente possa tentar entender o pensamento do outro em algum momento. E o outro também compreender a tua postura. Talvez seja esse o caminho para a gente abrir uma via de fraternidade, né? Esse exercício da fraternidade, que ele está incutido mesmo a compreensão. Eu te compreendo nas tuas fraquezas, nos seus limites, nas suas falhas, ou eu compreendo o teu momento, né? Então, assim, a compreensão é a gente dar o significado para aquilo que está acontecendo naquele momento. E muitas vezes negativas. Por que isso está acontecendo neste momento, né? Joana fala, inclusive, nessa questão de se colocar, né, para o outro. Ela diz que nós somos criaturas frágeis, né? Exatamente. Nós precisamos da convivência honesta com o outro. E é a partir dessa compreensão que a gente pode ter essa convivência honesta, porque essa convivência, ela tem uma eficácia muito, muito grande para a nossa harmonização íntima, né? Então, a partir do momento que você se coloca na frente do outro, que você compreende, que você se compreende e você permite que ele também te compreenda, há um crescimento
mútuo ali, né? Que nós somos humanos e nós precisamos desse convívio. Mas ele precisa ser verdadeiro, fraterno, como a própria Joana diz. E aí vem André Luiz e diz assim: reclamar compreensão e resultados de criaturas e situações ainda incapacitadas para nos dar constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Os que auxiliam alguém, interessados no reconhecimento ou na compreensão, quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebem. Exigem que outros lhes identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhes oferecem a melhor cooperação de planos superiores, sem deles reclamar a mínima nota de gratidão pessoal. É aquela frasezinha que a gente diz, que nós nunca estamos sozinhos, mas que recebemos vários auxílios dos nossos benfeitores espirituais. Todavia, como ele bem diz aqui, André Luiz, não sejais menino no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. É isso, como nós somos ainda meninos, um pouquinho, eu vou dizer assim, no entendimento, aí nós queremos a compreensão do outro e que o outro nos sirva quando nós servirmos a ele. É bem infantil mesmo, né? ou às vezes, né? A gente quer que ele nos sirva sem que nós estejamos servindo, né? Nem a nós e nem a ele. E outra coisa, assim, isso me levou a pensar, assim, que a gente requer muitas vezes a postura da outra pessoa naquilo que ela não está ainda em condições de ofertar, né? Às vezes ela não tem um conhecimento que você tem. Não que a gente seja melhor, mas às vezes não está no mesmo nível ali de entendimento. Então a gente requer das pessoas, ele falou da crueldade, né? Ele diz que é uma cruel. Crueldade. Constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Pois é, porque você requer que a pessoa, ela tenha uma compreensão sobre determinado nível de entendimento que talvez você já formulou, inclusive demandando um reconhecimento da pessoa como um próprio benfeitor, porque está alertando ela em relação a determinada situação, por exemplo, né? Você vai lá e diz para a pessoa alguma coisa que você acha que é boa para ela. Você orienta ela que seja alguma coisa, olha, acho que você deveria proceder assim, assado, você está procedendo de tal qual forma. Mas às vezes a gente não reflete sobre se a pessoa já tem uma capacidade, uma maturidade, até, né? Pronto, melhor ainda. É capaz, da forma que eu estou falando, da impressão que tem alguém superior e outro inferior, né? Mas a maturidade necessária para estar recepcionando aquela informação, aquela colocação naquele momento. E a gente comete essas falhas cotidianamente, porque na medida que a gente vai descobrindo as coisas, a gente quer compartilhar. Às vezes a gente tem até uma boa intenção. E a gente já sabe daquele velho ditado, de boa intenção. É verdade. Mas aí a gente tem que ter o cuidado mesmo, assim. A gente descobre, todos nós estamos numa busca muito intensa, assim, de espiritualização, né? Eu falo todos, porque até aquele que ainda a gente acha que não tem nenhuma, ele está numa busca equivocada, se expressando de uma maneira equivocada, mas todos buscando uma forma de ser feliz, como Madre Teresa dizia, né? Que todos nós, em última instância, queremos amar e ser reconhecidos, né? Mas nesse sentido... Você falava exatamente sobre como você disse, a capacidade, né? da pessoa, Isso, da maturidade da pessoa receber, às vezes, até um auxílio que você quer prestar para ela naquele Pois é, mas momento. aí a gente fica pensando, essa pessoa quer esse auxílio neste momento da forma tão incisiva como a gente está colocando? Então, eu acho que a gente tem que, eu mesmo ando refletindo sobre exatamente esse ponto. A gente ser um pouquinho mais cuidadoso em relação a isso, essas colocações decorrentes da descoberta que cada um tem em função dessas buscas espirituais. Se as pessoas que estão ali com a gente estão preparadas para ouvir determinadas coisas, é melhor a gente se guardar na reserva, né? Um pouquinho, lógico, que dando os toques, né? De a gente tá aqui também para a gente ajudar também a todos, né? Naquilo que a gente acha que é bom. Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente pode estar sendo muito cruel, né? E muitas vezes também requerendo um reconhecimento nosso como benfeitor, porque a gente acha, nossa, passa uma informação tão importante para você, Oda. É algo que é tão óbvio e você não percebeu isso. E é bom para você, né? A gente fala, é bom para você e você não me reconhece como seu benfeitor, que eu estou te trazendo uma informação maravilhosa. E essa informação, às vezes, ela atinge fatalmente a pessoa, né? E derruba a pessoa, às vezes, né? Ela não está, como você falou, com maturidade
suficiente para poder recepcionar isso. Então, isso também passa pela questão da compreensão, a gente não fazer a leitura correta, né? E ela falou tanto de olhos, né? Ela falou que ela adivinhou o nome da música. Olha aí, Judivan. E aí nós vamos mandar um abraço para Brasília, Caldas Novas, Porto Alegre, Santa Maria, Natal, Praia Grande, Belo Horizonte, Lânio Tomás, olhos cristalinos. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina seus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina seus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, receba nossas preces e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, receba nossas preces e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Voltamos com O Iluminar. Olha só a Gilda comentando que adora a vinheta do nosso programa, né? O Alfredo, se estiver nos escutando, deve estar bem orgulhoso, porque todo mundo que vem aqui diz a mesma coisa, que adora, esse parece que dá um relaxamento, Dá. aí passa aquele friozinho na barriga, mas você lembra, ixi,
Começou. Começou o programa, Tá de volta. Eu ouço depois todos os nossos programas. Nossos ouvintes também, né? Podem acessar, né, Ana? Podem. O nosso programa Iluminar e ouvir quantas vezes quiser. Eu, às vezes, de vez em quando, eu pego uma lá, falei, acho que eu vou ouvir aquele programa lá. E é muito bom, muito gostoso. E nós estamos muito felizes hoje porque o nosso e-mail, que nós acabamos falando tanto e divulgando pouco, que é o radio@comunhãoespírita.com, ele foi descoberto, né, por uma jornalista há umas 2 semanas e ele não está muito visível ainda na nossa página, mas ela, não sei explicar como, descobriu o nosso e-mail e mandou uma carta, eu digo carta, né, falando a respeito de uma palestra que nós tivemos aqui na casa. E aí eu vi embaixo jornalista, e aí respondi a ela que a palestra estaria no YouTube, enfim. Só que logo em seguida, como aquelas vozes, sabe, Gilda, que a gente escuta assim como eco, como a Hora disse, me deu uma vontade de perguntar a ela assim, tu não queres trabalhar conosco? Pois não é que hoje ela veio, a Hora até estava aqui, presenciou, emocionada, porque disse que estava à procura de um trabalho e que todos que ela entrava não iam para frente. Achei interessante. E ela chegou aqui, assim, emocionadíssima mesmo, né? Então, um abraço para Ana, eu tenho certeza que ela está nos escutando, que ela disse que agora ia saber de tudo da rádio e da TV. E é uma coisa, assim, entre aspas, incompreensível, todavia para nós espíritas, bem compreensível, né? Totalmente compreensível. Anitta, deixa eu pegar esse gancho que você está falando. Eu quero falar da minha chegada à rádio, que foi totalmente surpreendente. Eu acho que surpreendente é a forma que eu consigo tentar expor agora. Porque quando eu cheguei na casa, que eu soube que tinha a rádio, a TV, eu queria trabalhar. E aí eu fui procurar, eu comecei a perguntar para as pessoas, né, a quem devo procurar. E sempre me direcionavam para outros departamentos da casa. E no dia que eu cheguei aqui, que a Ana, nós conversamos, tivemos uma reunião e a Ana olhou para mim e falou, eu vou te roubar para a rádio. Eu tive que conter para ficar assim no meu lugar, porque eu com certeza naquele momento passei a ser outra pessoa, porque eu já me vi aqui dentro da rádio e ela me convidou para vir assistir o programa, assistir ao vivo o programa. Nessa mesma ocasião eu já estava aqui. E o convívio com a rádio, ele serve, no mínimo, para 2 vertentes. A primeira, para a gente aprender a fazer, né, eu como jornalista, é a comunicação. Mas o principal, o convívio dentro da rádio é essencialmente uma evolução espiritual gigantesca, pelo menos para mim. E eu tenho certeza que a nossa querida Ana Cristina, que está chegando agora no grupo, ela vai sentir, sem pressão, mas ela vai sentir que, de fato, estar aqui dentro da rádio, nesse grupo, fazendo esse trabalho, é de uma satisfação e de um crescimento pessoal, espiritual, que é de uma forma inexplicável, quase que incompreensível, mas a gente consegue compreender perfeitamente bem. Deixa eu decifrar essa esfinge, então. Essa descompreensão. Eu acho que quando a gente ingressa em alguns trabalhos, né, de cunho espiritual, que tem uma proposta cristã, né, especialmente, porque quando a gente fala de Jesus, né, a gente fica imaginando como seria a convivência com esse ser extraordinário, maravilhoso, né, sensível, cheio de novidades que tocam a alma da gente, né? Como a gente estava falando, né, Ana, da história de Filipe, não sei se você vai falar mais lá frente, né? Assim, quando a gente ingressa nesses trabalhos, eu acredito que a gente é tocado em algum ponto que nos traz uma satisfação muito grande, porque é algo que tem a ver mesmo com essa nossa busca e caminhada espiritual e evolução espiritual também. Então, assim, esse trabalho aqui da rádio, eu considero um trabalho de evangelização nossa aqui, né, os participantes da rádio, e na tentativa da gente passar um pouco para os nossos ouvintes, né, sobre esse nosso próprio processo e o processo que acontece, que ocorre na vida das pessoas. Logicamente, cada um tem a sua experiência pessoal, né, o que acontece conosco como exemplo e se servir, né, de exemplo, esses nossos relatos pessoais.
mais, né? Então, assim, acho que a satisfação talvez esteja nisso, né? Da gente estar tocando nesse ponto que diz respeito à nossa verdadeira vida, né? A nossa busca real, não é a nossa busca que acontece pelos meios, né? Que é trabalhar as nossas buscas materiais. É quando a gente começa a colocar o holofote naquilo que é essencial e que é fim. Então, assim, acho que isso tem a ver, né? Esses ingressos que a gente faz aqui na comunhão, pelo menos, comunhão espírita, assim como qualquer outra casa religiosa, né, independente da religião que a pessoa tenha, mas a gente sente uma satisfação quando a gente ingressa nesses trabalhos que tem a ver com as coisas do nosso espírito, né? Porque é uma coisa diferente nesse mundo tão turbulento, tão cheio de incompreensões, né? E a gente passa a compreender esse outro mundo também, né? E aí Bezerra de Menezes nos diz, né, que todos os 12 apóstolos de Cristo carregavam em seus espíritos defeitos que deveriam ser eliminados e que deveriam aprender a caminhar sob os passos da consciência do Cristo. E aí, lá certa feita, vem Filipe. Eu vou contar a historinha de Filipe agora, Gilda. Logo mais à frente havia algumas ovelhas passeando e uma delas veio em sua direção, passando bem rente sua perna. E o Filipe, com o instinto de uma criança, acariciou a ovelha e fez menção que iria pegá-la. A ovelha saiu correndo, em seguida volta, e nisso ouve-se um barulho lá fora. É a ovelha, parecendo estar chamando Filipe. Ele olha para o amigo Natanael, troca um leve sorriso e Jesus continua. Filipe compreender a ovelha foi fácil, não, porque ele houve ali uma troca de entendimento. Agora, compreender o outro que nos ofende, nos calunia e usa de maledicência é difícil. Use sua mente, diz Bezerra de Menezes, para entender o próximo, pois quando entendemos a forma de pensar o outro, nosso coração transforma todo esse sentimento em perdão. E aí Jesus, mais uma vez, olhando para todos os apóstolos, falou: e todos vós, a compreensão deve ser envolvida em muita pureza, pois a luz do entendimento que recebeis cegaria a quaisquer outros olhos. E a quem muito dado, muito será pedido. Como não se pode servir a Deus e a mamon, né? Todos nós, sem exceção, viemos para servir, sem esperar ser servidos, e o maior mal, até aquele que está despertando para a luz, é ajudar esperando ser ajudado. É perdoar esperando ser perdoado. É sorrir esperando receber um sorriso de volta. É dar pousada a um viajante esperando que a vida lhe ofereça a oportunidade de viajar. Todos vós conheceis a Deus através de mim, disse Jesus a Filipe. Assim todos os apóstolos ficaram maravilhados e com a mente repleta de ensinamento, terminando a reunião daquela noite, todos saíram em silêncio com seus pensamentos. Você vê uma rápida passagem de uma ovelha, onde fez um Filipe trocar olhar com Natanael e os dois se entenderem, fez com que Jesus trouxesse todo esse significado e esse signo também para a compreensão dentro de cada um de nós. Teve uma palavra-chave aí nessa história, entendimento, né? Houve um entendimento, né? Quando que há um entendimento, né, com a outra pessoa, né? Ali no caso dele foi troca de olhares, ele entendeu. A ovelhinha entendeu que ele não ia fazer mal a ela. Tanto que ela foi e depois ela retornou. Ela entendeu que ele não ia fazer mal a ela. Então, assim, é o entendimento mesmo, né? A compreensão passa pelo entendimento. Porque a gente falou, passa pela compreensão, mas passa pelo entendimento do outro, da intenção do outro. A ovelhinha entendeu que ele não ia machucá-la, né? Então, a gente tem que buscar esse entendimento mesmo, assim, para a gente transitar por essa questão da compreensão, que vai levar esse melhor relacionamento, né, com as pessoas, né? E no momento também que Natanael olha para ele como a dizer, Filipe, agora não. Agora está na hora de ouvir Jesus. Tu precisas compreender isso, né? E deixar que a ovelhinha cumpra com o seu papel. Muito interessante essa então, parte. Há essa troca de olhar entre Filipe e Natanael e os dois trocam um leve sorriso. E Jesus, então, continua aquela lição da noite. Então, é o entendimento, é a compreensão de que há momento para tudo. Está lá em Eclesiastes, é um tempo para todas as coisas debaixo do céu.
E às vezes a gente não compreende isso. E outra questão também que agora me chamou a atenção foi o ouvir, né? Ou escutar, na verdade, né? Porque tem diferença entre ouvir e escutar, né? Ouvir é uma engrenagem dos sentidos, né? Os sentidos da audição. E o escutar é prestar atenção, né? Então a gente só consegue entender se a gente prestar atenção, né? A gente tem que saber exercer a escutatória, né? E tem que entender que nós estamos assim em junho de 2016 e vamos ouvir muito daqui para frente. Os tempos são chegados e que este aprender a escutar será fundamental para o nosso processo, para o processo da comunidade em que nós estamos inseridos, para o nosso ambiente de trabalho, que precisa ser também compreendido, e para o lugar onde nós vivemos. Que nós não caímos, entre aspas, de paraquedas em nenhum lugar. Que tudo foi determinado. Houve uma conversa nossa com os nossos mentores espirituais, obviamente aqueles que tiveram merecimento para exercer a sua caminhada aqui na Terra. Nada por acaso, né? E Joana de Ângeles falava exatamente sobre essa questão de ouvir, Gilda, que ela diz o seguinte, que quando alguém te procura para falar alguma coisa, é interessante que você se coloque para ouvir essa pessoa e registrar-lhe a palavra. Ou seja, ao invés de você simplesmente escutar o que ela está falando, né, é você de fato ouvi-la e você fazer com que ela perceba que é uma pessoa que chama, assim, a atenção. Porque é a questão de compreender a necessidade daquela pessoa naquele momento. Ainda que ela não tenha uma forma ideal para dar-lhe e ainda que nem disponha algo que ela espera de ti. Mas, muitas vezes, ela não guarda muita coisa para falar, ela vai falar só por falar, mas o ato de você se colocar numa condição de compreender a necessidade desse outro falar alguma coisa, você já está exercendo ali um gesto de caridade com o outro e de crescimento pessoal, né? No caso da tua parte, porque a compreensão não é simplesmente você tá ouvindo algo, mesmo que você fale assim, poxa, mas essa pessoa não está falando absolutamente nada, e aí o seu pensamento começa a voar, e você está em todos os lugares, menos ali, quando na verdade você só precisa, como você disse, né, ouvir a pessoa, para compreender a necessidade dela. Os nossos amigos da Federação Espírita do Paraná desenvolveram um grande trabalho lá sobre razão e compreensão. Nós vamos ouvir, dando um abraço já para Brasília, Caldas Novas, Porto Alegre, Santa Maria, Natal, Praia Grande, Belo Horizonte e Mossoró. Nós vamos ouvir o trabalho dos nossos amigos da Federação Espírita do Estado do Paraná sobre razão e compreensão e logo em seguida nós já voltamos para dar o até breve do nosso programa. Já. Razão e compreensão. O relacionamento com aqueles com quem convivemos e nos encontramos é sempre um desafio de alto significado. O universo que cada um traz consigo, seu mundo particular, suas conquistas e dificuldades, são expostas, gerando não poucas vezes conflitos nas relações humanas. Naturalmente que quanto mais próximas e frequentes forem essas relações, mais elas exigem de nós. Assim é que na vida em família, onde o verniz social e as aparências superficiais não se sustentam, os conflitos se mostram às vezes intensos. Porém, não por acaso, a providência divina escolhe, define e, algumas vezes mesmo, nos consulta para estabelecer com quem e entre quem estaremos iniciando uma nova jornada. Será no meio familiar que enfrentaremos os maiores desafios de relacionamento. E será ali, inúmeras vezes, que teremos as mais significativas lições para a vida. Além do próprio lar, encontraremos outras oportunidades de aprendizado. Será o vizinho um tanto excêntrico, o chefe pouco tolerante, o colega de trabalho mal-humorado. Porém, não podemos nos esquecer que será a vida de relação que nos possibilitará o exercício da compreensão, da tolerância, do amor ao próximo. Ao entendermos cada ser humano como uma alma em evolução que renasceu como nós, mais uma vez,
com bons desafios para enfrentar, veremos que somos todos mais parecidos do que podemos imaginar. É claro que cada um traz suas peculiaridades, suas manias, suas falhas. Mas, em essência, somos todos almas buscando a perfeição. Assim, quando alguma dificuldade acontece no relacionamento com alguém, talvez seja melhor não buscar o enfrentamento. Muitas vezes enfrentamos ao outro, discutimos, brigamos, gerando tensão e nervosismo, para deixar claro que estamos com a razão, que merecemos um pedido de desculpas. E para isso, pagamos o preço de perdas de amizade, dificuldades no emprego, tensões familiares complexas. Talvez em nossas dificuldades de relacionamento, devêssemos nos perguntar: quem está com a caridade? Quem está com a compreensão? Quem está com a humildade? E não quem está com a razão. Afinal, a vida em sociedade, inevitável para nosso progresso, é a oportunidade de desenvolver valores morais de que ainda não dispomos. Assim, o intolerante será nosso professor de paciência. O arrogante nos ensinará a humildade. E o extravagante nos oportunizará o desenvolvimento da compreensão. Belíssima reflexão dos nossos amigos lá da Federação Espírita do Paraná, e profunda, né? Mas eu vou pedir a Oda que leia um trechinho aí do Fonte Viva para que nós comecemos a encerrar o programa, enquanto a Gilda já se prepara para a nossa prece. Lembrando a todos que na próxima semana nós vamos falar sobre piedade. Eu vou ler então o item 109, a exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito. Nas dificuldades do nosso presente, recheadas de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Vamos à nossa prece, Gilda? Então, convidamos todos os nossos ouvintes a estarmos conosco nesta prece de agradecimento a Deus pela oportunidade da nossa encarnação, das experiências necessárias, para que a gente a cada dia possa aprender um pouco sobre nós. E agradecer também a Jesus, esse mestre amoroso, que deixou essas lições maravilhosas, que cotidianamente buscamos discutir, buscando arrefecer as nossas almas, muitas vezes cansadas da luta cotidiana. Mas ao entrarmos em contato com a mensagem do Mestre, nos sentimos renovadas nas nossas intenções de prosseguir no bom combate, como diz Emmanuel, e dessa forma atingir a nossa finalidade, que é a perfeição, que um dia todos nós alcançaremos. Agradecemos também pelos nossos mentores, Ismael, José Grosso, Dr. Bezerra de Menezes, nossos mentores espirituais e todos os nossos amigos anônimos deste trabalho, que nos inspira, que nos apoia, para que a gente possa estar aqui, nestes trabalhos,
que fazemos em nome de Jesus, em nome da sua mensagem de amor, em nome da Boa Nova. E que assim, inspirados pelo Mestre Jesus, possamos compreender as nossas dificuldades, compreender o nosso próximo, compreender a nós mesmos em nossas reações, e para que possamos perdoar e prosseguir, e dessa forma ter um pouco mais de piedade com todas as coisas, que vai ser o tema, né, do nosso encontro próximo. Então agradecemos a todos que estiveram aqui conosco, encarnados e desencarnados, e pedimos a Jesus que nos incentive a estar cada dia mais abraçando essas causas de amor que tanto necessitamos. Que assim seja. Nós voltamos na próxima semana com o programa Iluminar, falando sobre piedade. Boa noite, Gilda. Boa noite, Oda. Boa noite. E nós ficamos com o Grupo AME, sempre a servir. Um abraço a todos e até segunda-feira. Sempre a servir, 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 sempre a servir. Vem, traz teu amor e vamos juntos buscar a paz. Ama por toda a vida, pois sempre cresce quem doa mais. Vamos correr o mundo na grande busca de evoluir, pois o grande mestre passou a vida sem se servir. Vem, traz teu amor e vamos juntos buscar a paz. Ama por toda a vida, pois sempre cresce quem doa mais. Vamos, traz teu amor e vamos juntos buscar a paz. Mas o grande mestre passou a crescer a vida, sempre a servir, 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 sempre a Você escutou o Iluminar.